Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, o joinha significa sim. Bom dia, bom dia, bom dia. E a galera hoje aí, de onde é? Já vi gente de Salvador. Cadê o resto das cidades do país? Ouvindo bem. Recife. Renatinha, beijo pra você e pra Marco. Manaus, Salvador, Brasília, Barreiras, Ceará, Campo Grande, Crateús, Ceará, Campo Grande, Fortaleza, Divinópolis, São Paulo, Montes Claros, Abre Campo, Minas Gerais, Curitiba, segundo aí, um grande frio, frio desgraçado, segundo Camila disse, Barreira, Porto Alegre, Barreiras aqui na Bahia, Rio de Janeiro. Vamos esperar aqui o meu amigo Diogo Rezende entrar, para a gente começar. Daqui a pouco ele pede para entrar aí. Maceió, Teresina, Niterói. Vamos ver aqui. Entrando aí. Ora. E aí, meu Ouvindo bem, amigo? Diogo? Beleza? Tudo bom? Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras para você também. É sempre um prazer lhe ver. Vamos conversar hoje aqui, eu e meu amigo Diogo, flamenguista também como eu, sobre o tema ação rescisória por manifesto da violação à norma jurídica. Ou seja, examinar o importantíssimo, né, e comuníssimo, realmente muito frequente, inciso 5 do artigo 966 do Código, talvez a hipótese de rescindibilidade mais emblemática, mais utilizada, sem dúvida, aquela que dá margem a grandes temas, grandes reflexões. Basta ver que o nosso amigo comum, Ronaldo Kramer, professor Kramer, da PUC do Rio de Janeiro, escreveu uma dissertação de mestrado só para tratar do inciso 5, essa famosa hipótese, que sofreu uma mudança de redação em relação ao código passado, e essa mudança traz alguns impactos. Então, minha conversa hoje com o Diogo vai ser sobre isso. Eu vou apresentar Diogo, farei algumas considerações gerais e passo a palavra para ele falar com vocês. Diogo Rezende, professor da FGV no Rio, mestre e doutor pela UERJ, autor de 3 livros que eu reputo muito importantes. Ele pode ser que ele tenha outros, mas 3 eu me lembro claramente e vou destacar a importância deles. Primeiro, o livro sobre perícia. O livro sobre perícia, que foi a dissertação de mestrado de Diogo, livro esse que está esgotado, o que é uma pena, já até falei isso com ele. Esse livro precisa ser republicado, porque esse livro basicamente é o livro que inspirou as mudanças feitas na parte de perícia do CPC 2015. Quem pegar o regulamento sobre perícia no CPC 73 vai perceber que houve um avanço significativo. Uma das melhores coisas do código é o que o código fez com a prova pericial. E a inspiração foi evidente no livro de Diogo, citado longamente durante a tramitação do código. As suas ideias estão lá. Há dispositivos que são transcrição literal do que ele defendia. É uma pena, Diogo, que você não tenha atualizado esse livro ainda. Depois, o livro sobre a contratualização do processo, que foi a versão comercial da sua tese de doutorado, um livro publicado pela LTR. Enfim, é um livro sobre negócios processuais. Eu até já brinquei com o Diogo, eu achava que o nome não era bom. O nome do comercial do livro não era bom. Era melhor ter colocado negócios processuais mesmo.
Diogo escreveu a tese de doutorado dele ainda antes da vigência do Código, ainda sob a vigência do Código de 73. Portanto, é um autor que estava antenado com o seu tempo, escreveu sobre um tema que todos sabem hoje da sua importância. É um dos livros chaves para compreender o fenômeno dos negócios processuais. E é interessante, nessa evolução acadêmica de Diogo, falar da sua relação com o seu mestre, o professor Leonardo Greco, que é o mestre de Diogo, o mestre do Brasil, né? Leonardo Greco deve ser hoje, seguramente, um dos 3 principais processualistas brasileiros, pelo menos na minha análise, extremamente ativo, extremamente inquieto, estudioso, lê tudo que passa pela frente, e pouco importa a idade da pessoa que escreveu, ele está lendo para saber o que está acontecendo. E Leonardo Greco tem também uma relação comigo, porque o Leonardo Greco foi da minha banca, do meu concurso para professor da UFBA, em 2004. Eu tinha 29 anos e fiz o concurso, e o Leonardo Greco estava na banca. Aí ele me deu 10 na minha prova escrita. E ele não me conhecia, quer dizer, ninguém me conhecia em 2004. E eu já o conhecia, né? Estudei, inclusive, as obras dele para o concurso. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, você vê que as coisas que são ditas, né? Eu fui o primeiro colocado, passei, ele gostou na minha prova e tal. E ele disse assim, olha, Fred, eu não lhe conhecia e queria dizer que você tem um futuro brilhante pela frente. Isso ele me disse em 2004. Não me sei, e do jeito dele, quem conhece Leonardo Greco sabe que ele é um sujeito de poucas palavras. De poucas palavras. Ele não diz, ele não é muito frequente. E anos depois, mais precisamente 8 anos depois, em 2012, ele foi da minha banca para livre docência na USP. Um ruído muito duro, muito duro. E aconteceu um episódio também muito curioso. É que a banca durou 5 horas. Nas 3 primeiras horas, aquele massacre, aí o presidente da banca pediu um tempo para ir para o banheiro. Assim, tempo do xixi. Aí lá vou eu para o banheiro juntamente com o professor Leonardo Greco, né? Eu examinando, ele examinador, nós nos conhecemos, nós somos muito amigos, próximos e tal, mas naquele momento era carrasco e vítima. E a gente aí, no banheiro ali, né, no mictório, os dois concentrados, quando vem o professor Leonardo Greco e faz o seguinte comentário para mim, olhando para a parede. Esse meu amigo Fred, banca boa é aquela em que a banca brilha, e o candidato depois é aprovado. Só me disse isso. E o tempo foi. E por que eu estou fazendo essa relação? Por que eu estou fazendo essa relação agora? Porque o professor Leonardo Greco está passando por um momento muito difícil. Ele está hospitalizado por conta do que está acontecendo. E isso a gente precisa aproveitar esse momento. E eu aproveito o momento que estou com o Diogo, que é um discípulo dele, discípulo formal do professor Greco, e continua sendo discípulo, mantém um grupo de estudo do professor Greco, para fazer aqui a nossa homenagem ao professor Leonardo Greco, uma pessoa muito querida por mim, que gosta muito de mim, já me disse isso várias vezes, e eu gosto muito dele, que está passando por esse momento difícil, e eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para ele, para os amigos dele, para os orientandos dele, e dizer que tudo vai dar certo, ele vai conseguir superar mais essa. Diogo, a gente vai conversar sobre o inciso 5, e eu, depois de ter feito a sua apresentação, o seu currículo, etc., vou fazer uma pequena consideração, e aí passo a palavra para você, você faz a sua apresentação, suas considerações, enfim, tudo que você quiser falar. Eu queria que, na parte dogmática da nossa conversa, você começasse a explicar para o pessoal essa pequena diferença de redação do Código passado, o Código novo. O Código passado falava rescisória por violação à literal disposição de lei. Literal disposição de lei. Agora manifesta violação à norma jurídica. Então, era violar a literal disposição de lei, agora é manifesta violação à norma jurídica. Então, vamos começar a explicar o que é esse manifesta, por que saiu de lei para norma jurídica, o que isso significa. Suas primeiras considerações, meu amigo Diogo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Acho que deve ter também muitos amigos nossos aí também assistindo. É sempre um prazer. Eu estou começando agora nesse mundo de lives aqui, não estava muito acostumado. Fiz uma
na quinta-feira com o nosso amigo em comum, Marcelo Mazola, lá na ESA, lá do nosso amigo Sérgio. Foi muito bacana. Eu fico muito feliz aqui por a gente estar podendo fazer essa junto. Eu não sou muito das tecnologias. Criei uma conta agora no Instagram, acho que nem minha mãe me segue. Se bem que depois que você mencionou lá meu nome, acho que agora deve ter um monte de seguidor lá. Mas acho que a gente tem que utilizar essas ferramentas novas aí, aproveitar o isolamento social, aprender novas ferramentas e ficar tentando transmitir para as pessoas o que a gente está pensando, está estudando e debatendo. Eu acho muito interessante. E te agradeço aí essa oportunidade. Aí para todos que estão nos ouvindo, acho que a maioria já sabe disso. Acho que tem o Fred, me parece que tem três lados. Um lado que é o lado flamenguista, que eu me apego muito. Mas tem dois outros lados que eu tenho um grande carinho por ele. Um, acho que é o lado da generosidade. O Fred, vocês viram, está falando aí nas minhas obras, sempre me ajudou, sempre ajudou milhões de outros professores jovens que estão começando, até bem mais jovens do que eu. E também ele é um leitor curioso, um estudioso curioso, então está sempre buscando novas obras, novos autores, e quando ele percebe que tem alguma coisa que é interessante, que é legal, ele faz questão de divulgar, então ele ajuda muita gente também a ter seus trabalhos apreciados, conhecidos. Eu acho que essa generosidade do Fred tem que ser super exaltada e reconhecida. E eu acho que o terceiro aspecto é um aspecto que ajuda todo professor de processo no Brasil, né? Porque a obra, o curso que ele criou, ele principalmente, né, como grande coordenador, mas com outros também professores queridos, ela serve de base para a maior parte dos cursos do país, né? Hoje a gente vai preparar nossa aula, a gente dá sempre uma olhada, pelo menos uma olhada no manual do Fred, no curso do Fred, com os outros autores. Eu dou aula, por exemplo, de recursos lá na FGV e esse livro aqui. Antes de falar do meu, falo aqui do seu com o nosso amigo Léo. Obrigado. É um livro que a gente, acho que o curso inteiro, acho que o Fred tem duas características, além de ser um observador muito perspicaz do processo, que consegue perceber coisas que ninguém percebe, e criar ideias e conseguir extrair funções, eficiências da lei que ninguém consegue extrair. Tem um lado também que ele é abrangente, né? Um curso que eu acho que vale a pena muito para quem, eu acho que todos já conhecem aqui, mas por acaso alguém não conhecer, vale a pena porque é muito abrangente. Você sempre vai encontrar lá algum problema que nenhuma outra pessoa analisou, ou que poucos analisaram. O Fred vai ter analisado e um pouco também dessa característica sua como observador, né, Fred? É muito um observador curioso e consegue extrair coisas do código e da lei em geral que outras pessoas não extraíram. Então, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pelas palavras, muito obrigado. Você é meu grande amigo, meu grande mestre também. Em falar em mestre, nosso grande mestre Leonardo Greco, e a esse realmente eu sou muito grato. Vocês terem noção, o professor Leonardo Greco, ele foi meu orientador na graduação. Eu fiz monografia de graduação, hoje é o chamado TCC, sobre recurso especial, no início da década de 2000, em 2001. E eu tinha que toda semana, como orientando de graduação, toda semana lá, mostrar um capítulo que eu fiz novo. Fiquei 5 meses, toda semana tendo reuniões com ele para chegar ao resultado da minha monografia de graduação, que depois até teve meu primeiro artigo que saiu de lá, sobre pré-questionamento. E depois foi meu orientador de mestrado e doutorado, mas é mais do que isso, né? Ele foi professor de inúmeras gerações, professor de desembargadores, de ministros. O Leonardo Greco ele também é outro super generoso, empresta livro para todo mundo. Os alunos dele que estão aqui me ouvindo sabem muito bem disso. É um professor que gosta de debater com os alunos. A gente tem um grupo de pesquisa com ele até hoje e que estava ativo até a semana retrasada. Ele, infelizmente, pegou esse maldito vírus que nos deixa em casa e deixa tantos no hospital. Mas as notícias que eu tenho recebido é que ele está melhorando. A gente tem rezado muito por ele, feito muita energia positiva, e a gente crê
que em breve a gente está de volta aí com ele firme e forte. Ele está agora escrevendo, ele estava escrevendo sobre execução, vai sair aí comentários deles sobre artigos de execução, e estava voltando a estudar jurisdição voluntária. Ele lê muito, está sempre estudando, como você disse. Uma vez que ele fez uma cirurgia por conta de um problema na vista, e ele não podia ler, só podia ouvir audiobooks, né? E aí o professor Leonardo Greco, ele estava muito angustiado, chegou para um amigo nosso em comum e falou o seguinte: olha, eu tô muito desatualizado, não estou sabendo, por exemplo, as mudanças que aconteceram no processo da Alemanha. Aí esse nosso amigo falou assim: professor, você pode ficar 20 anos sem ler nada que vai continuar ainda sabendo muito mais que todo mundo. Mas feitas essas considerações e agradecimentos, entrar um pouquinho no nosso tema, o pessoal está ansioso para ouvir. Bom, a gente tem aqui no CPC 2015, uma mudança realmente bastante significativa e que já vinha sendo pedida pela doutrina em geral, né? Uma mudança de abrangência, na verdade, dessa rescisória do inciso 5º, porque a redação anterior, que falava em literal disposição de lei, né, violação à literal disposição de lei, um pensamento positivista, né, e que não refletia a violação a possíveis outras fontes do direito, né? A gente não tem como fonte do direito exclusivamente a lei. Então, a redação do anterior, do artigo 485 do CPC de 73, ela trazia uma possibilidade de rescisória apenas contra uma das fontes possíveis de direito, né? E isso, acho que foi salutar essa alteração, né? Acho que a grande ideia do CPC de 2015 ao fazer a alteração é demonstrar que a gente está no mundo hoje que a gente não permite mais um respeito, inclusive, exclusivo à legalidade, né? A gente tem que ter um respeito ao ordenamento jurídico como um todo, né? Então, Diogo, exatamente por isso, será que não é o caso de reconstruir o que significa legalidade? Legalidade, porque o artigo 8º do CPC, ele fala em legalidade. Embora ao longo do código inteiro, o código use muito ordenamento jurídico. Sim. E quando vai da rescisória, especificamente nesse caso, né, antes falava em lei, agora é norma jurídica. Quer dizer, será que não é o caso de a gente pegar essa ideia de legalidade e reconstruí-la para algo como inconformidade com o direito, ou juridicidade? Será que não é por aí o caminho? Concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, a doutrina tem falado muito de juridicidade, né? A gente tem um respeito às normas, porque a gente tem hoje, né, a gente tinha historicamente, tradicionalmente, a gente tem lá o que é as normas formais, as normas complementares de direito, né? As fontes principais e as fontes complementares de direito, e a gente tem uma abrangência maior hoje de fontes, né? A gente não considera mais o princípio como uma mera fonte complementar de direito. É uma fonte obrigatória, uma fonte cogente, né? A gente está estudando hoje e há alguns anos, né, a influência da nova redação do Código a respeito dos precedentes, que hoje boa parte deles se tornou, e aí obviamente há discussões doutrinárias a respeito disso, mas se tornaram precedentes com eficácia vinculante, o que amplia em muito a abrangência das nossas fontes formais, fontes cogentes. Então, não fazia mais sentido você ter uma disparidade se eles não têm essa hierarquia na hora de aplicação do direito no processo em que foi proferida a decisão rescindenda, porque haveria na rescisória, né? Ambos têm que ser aplicados da mesma forma, por que haveria essa disparidade na rescisória? Então, assim, para sistematizar, para quem está nos assistindo, havia uma ideia que vinha da tradição de que a fonte do direito era a lei. Havia essa possibilidade de rescisão da sentença, rescisão da coisa julgada, a desconstituição da coisa julgada com base na violação à literalidade da lei, porque se entendia, né, na tradição de que
a lei era a fonte principal do direito, e as outras eram fontes complementares. Quando se muda isso, né, você tem percebe-se que a norma jurídica é mais ampla, ela não é apenas das regras legais positivadas, mas também dos princípios, e também a aplicação de outros caminhos, outras fontes tão obrigatórias quanto, você tem que mudar o texto da rescisória. Você tem que, O que inclui regimento, né? Inclui regimento, inclui resolução do CNJ. E é interessante ato que normativo. qualquer outro ato normativo, é interessante que o Código 73 ele usa o termo lei, o lei é uma fonte, e troca o termo lei por norma, que é o resultado da interpretação da fonte. O que aponta, e exatamente por isso tira o literal, que a ideia de literalidade tem a ver com fonte escrita, para ser literal tem que ser fonte escrita, tira o literal, coloca o manifesta violação, em vez de colocar a fonte, diz que é a norma, então viola-se a norma, então isso significa que é possível violação a normas implícitas, violação a normas até costumeiras. Agora, Diogo, e o manifesta? Para mim isso é um tema bem complicado, porque será que o manifesta aqui significa que a violação tem de ser de tal monta que ela tenha de ser demonstrada apenas documentalmente, ou apenas pela alegação? Eu posso, por exemplo, fazer uma perícia para mostrar a violação? Eu, a princípio, entendo que, eu queria ouvir a sua opinião, que o manifesto aqui, ele é um grau de evidência, de modo que se assemelha ao mandado de segurança. Quer dizer, a lógica é a mesma do mandado de segurança. Né? O direito a rescindir, com base no inciso 5966, é um direito que deve ser demonstrado pela inicial com a documentação. Não cabe produção de outras provas para demonstrar essa manifesta violação. Portanto, tem que ser realmente algo que se constata, para usar um termo clássico, de modo líquido e certo, no modelo do mandado de segurança. O que você acha sobre o conceito desse termo manifesta? Antes de falar sobre o manifesto, eu me lembrei de um negócio interessante. Eu estava, para a gente trocar essa ideia aqui na live, eu dei uma olhada num livro que eu tenho aqui em casa, que é o Tratado da Ação Rescisória do Ponte de Miranda, cuja primeira edição é de 1934. A edição que eu tenho é de 76, mas a primeira é de 34. E o Ponte já falava no seguinte: olha, quando a lei é lacunosa, e o juiz, obrigatoriamente, por não poder pronunciar o non liquid, ele tem que ir em outras fontes, essa fonte é a fonte que geraria o direito à rescisória. Ou seja, se tivesse uma violação ao princípio geral do direito, uma norma de costume, isso em 34 ele já falava, haveria a possibilidade de rescisória. Então já antevia um pouco essa ideia. Mas sobre a questão da manifesta, eu concordo contigo, acho que sim, a gente não pode também... porque quando a gente fala em rescisória, a gente está desconstituindo a coisa julgada, né? Então, a gente tem que ser sempre cauteloso e cuidadoso ao ampliar muito as hipóteses, que já são inúmeras, né? As hipóteses de cabimento da ação rescisória, porque a gente está diante de um embate entre se buscar a justiça da decisão, especificamente no inciso 5, mas, ao mesmo tempo, na segurança jurídica. Então, concordo contigo, acho que até o STJ tem alguns precedentes que, se você, digamos, somá-los, você chega a uma conclusão de alguns requisitos que são exigidos, né, para configurar a manifesta violação. O que seria essa manifesta violação à norma jurídica? E, então, entende o STJ lá que primeiro, uma violação direta, que você consiga ver diretamente da norma, que essa violação não dependa de dilação probatória, que é o que você está falando, né? Não dependa de produção de provas dentro da rescisória, que ela possa ser verificável da mera comparação entre os autos e onde foi proferida a ação rescindenda e da própria decisão rescindenda com a norma jurídica violada. E mais, né? Eu acho que um quarto requisito que o STJ tem falado, que a gente pode falar depois, a ideia um pouco da súmula 343 do Supremo. Vamos deixar ela para depois. Que é a questão de ter se foi dada na decisão rescindenda uma interpretação razoável, não seria possível a rescisória.
Me parece que sim, eu só fico com receio de uma rescisória específica, que é a rescisória quando a decisão rescindenda se baseou numa prova ilícita. Porque a prova ilícita ela não é propriamente uma prova falsa, né? Ela não é. Então você não consegue ir para outro dispositivo, outro inciso do artigo 966. Então a prova ilícita ela é uma prova que ela é uma violação à lei, uma violação à Constituição, que geraria rescisória pelo inciso 5º. Mas, ao mesmo tempo, se você eventualmente precisar de uma dilação probatória para provar que aquela prova era ilícita, você não pode ter a rescisória. Mas aí, talvez... mas aí, talvez, não sendo manifesta a ilicitude, e, portanto, sendo produto de um dolo, aí você vai para o inciso 3 do 966, e aí, pelo inciso 3 do 966, que também é uma hipótese de recidibilidade, quer dizer, quando há conduta dolosa, e a conduta dolosa pode ser exatamente a produção de uma prova que influenciou no julgamento, né? Agora, o interessante, uma coisa que eu não sei se você recebe isso na aula, já que você é um professor especialista na matéria do processo nos tribunais, a galera não percebe que todos os incisos do 966, todos eles, todas as hipóteses de rescindibilidade, essa inclusive, são causas de pedir. Como causas de pedir, são fatos jurídicos. Então, portanto, a manifesta violação a uma norma é um fato jurídico. É curioso, porque o fato de você violar uma norma manifestamente gera o direito à rescisão. É um fato constitutivo, né? É o fato constitutivo do direito à rescisão. Como isso é causa de pedir, isso gera algumas consequências práticas que nem sempre as pessoas percebem. Primeiro, se você não apontar qual é a norma violada, falta a causa de pedir. Claro. Sua petição é inepta. E segundo, se você aponta suprir, né? Não pode suprir. E outra consequência que as pessoas não percebem. Se você aponta uma norma violada, por exemplo, violou o artigo 70, o tribunal ele não pode, no meu ponto de vista, dizer que o artigo 70 não foi violado, mas o 80 foi. Porque se eu digo violou o artigo 70, essa é a minha causa de pedido. O tribunal tem que decidir se eu tenho ou não tenho direito de rescindir com base na violação do artigo 70. Se o tribunal entende que eu violei um outro artigo, que eu não suscitei como causa de pedir, o tribunal não pode violar a decisão com base... Desculpe, não pode rescindir a decisão com base em violação à norma que eu não mencionei, porque isso seria decidir contrariamente, ou melhor, seria decidir extra petita, por exemplo, fora do objeto do processo, né? Além dessa circunstância, que é muito importante, de se perceber que se trata aí de uma causa de pedir com os efeitos práticos disso, se não tiver a expressa menção, petição inepta, por falta de causa de pedir. Se eu trago a menção a um dispositivo, o tribunal só vai poder dizer se esse dispositivo foi violado ou não vai poder rescindir com base em outro. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Acho que a gente tem, como é uma causa de pedir, você estabeleceu o que você entende que houve de ofensa à norma e que pode ser objeto da desconstituição da coisa julgada. Aí só duas considerações. Uma, me parece, eu acho que você concorda com isso, pelo que você e o Léo escreveram no livro, que você não precisa também indicar o dispositivo específico desde que você indique qual é a norma, né? Exatamente. O que a lei exige não é que o autor da ação rescisória ele especifique ou ele cite expressamente o dispositivo, mas sim que ele indique qual a norma violada. E aí sim, pode ser. E aí, entrando no seu exemplo, se por acaso o autor indica que é o dispositivo artigo 70, mas que na verdade ele estava querendo dizer a norma contínua no artigo 80, foi um mero erro material, não me parece que há um problema dele analisar a rescisória com base no artigo 80, porque na verdade foi só a indicação errada do dispositivo, mas a norma estava correta. Mas sim, me parece que tem que indicar a norma e os magistrados que vão julgar a rescisória estão adstritos à indicação da norma, ou seja, a indicação da causa de pedir que foi eleita pelo autor da rescisória. Eles não podem criar uma nova causa de pedir ex officio, né? Seria uma violação. É interessante que as pessoas assim pensam, mas Fred, o juiz não sabe o direito, o juiz não conhece o direito, ele não pode de ofício, mas são coisas diferentes. É uma coisa um pouco sutil, mas que as pessoas têm que entender. Reparem bem, se eu digo,
Tribunal, o artigo 70, a decisão rescindenda violou o artigo 70. Por isso eu quero rescindi-la. E quero rescindi-la com base no inciso 8 do 966. Repare, ele alegou a violação à norma, ele disse que quer rescindir, só que em vez de referir ao inciso 5 do 966, ele referiu ao inciso 9 do 966. O tribunal pode corrigir isso? Pode. Porque aí é um mero erro de enquadramento do direito à rescisão. Ele apontou a causa de pedir, que é a manifesta violação, disse que queria rescindir, só que em vez de remeter ao inciso 5 do 966, remeteu ao inciso 9. Isso sim o tribunal pode fazer. Perceba que ao fazer isso, o tribunal não está mudando a causa de pedir. O que o tribunal não pode é mudar a causa de pedir, ou seja, mudar a manifesta violação invocada pelo autor. E se você está em dúvida sobre qual é a manifesta, se você está em dúvida se o artigo tal foi violado, se o tal foi violado, tal foi violado, não tem problema. Você pode simplesmente cumular violações, que é o que normalmente as pessoas fazem. Quando entra com rescisória, alegam 15, 20, 30 violações manifestas, uma delas talvez calha de ser acolhida. Agora, Diogo, você que falou que seu primeiro artigo foi sobre pré-questionamento, que é um tema interessante que o Código, inclusive, adotou, o Código resolveu uma polêmica gramatical, né, clássica, se pré-questionamento tinha hífen ou não tinha hífen. E o Código encampou a ideia de Muniz de Aragão de que pré-questionamento tem hífen. Portanto, é pré, acento, hífen, questionamento, resolvendo uma disputa gramatical antiga. Pois bem, rescisória por violação manifesta da norma jurídica supõe pré-questionamento, meu amigo? Excelente pergunta, porque me parece que a resposta é óbvia, mas o resultado na prática não tem sido muito esse. A rescisória, a rescisória é uma ação separada, não é um recurso, né? Então, você não tem uma relação processual que antecede a uma relação processual contínua que chega na rescisória, né? Você tem uma relação processual que se encerrou e você começa uma outra. E eu entendo que não por um motivo muito simples. Você está criando um requisito de admissibilidade da rescisória que não está previsto na lei, que não está previsto na Constituição, né? E aí, para aqueles que possam entender, não, peraí, o pré-questionamento do recurso especial não está previsto na lei ou não está previsto, para mim está previsto na Constituição, quando a Constituição, ou do recurso extraordinário, né, quando a Constituição diz que o tribunal analisará as causas decididas, me parece que se extrai daí o pré-questionamento, né? Acho que você até pensa um pouco diferente do que eu nesse ponto, você extrai de outro ponto, mas eu acho que para que se exija do pré-questionamento, exija do autor da rescisória o pré-questionamento, aí para todo mundo ficar na mesma página da gente, entender o que eu estou falando. Ou seja, para que quando você ingresse com a ação rescisória alegando a violação de determinada norma, a decisão rescindenda tenha enfrentado aquela norma, tenha enfrentado e tenha violado a norma, né? Não precisa disso, basta não ter aplicado a norma, que, aliás, é uma questão interessante, né? Quando a gente fala do parágrafo 5º do artigo 966, que fala da rescisória por distinguishing, pela distinção, normalmente o tribunal não analisou a norma, né? Tem até previsão no parágrafo 5º, como é que você vai ter, se você está dizendo o seguinte, olha, o meu caso não se aplicava, o precedente utilizado não se aplicava ao caso, a gente pode até falar depois melhor, mas o precedente não se aplicava ao caso concreto, eu estou dizendo que a norma que deveria ser aplicada não foi aplicada. Tudo bem que eu posso espernear, entrar com embargo de declaração e o tribunal enfrentar e fazer o pré-questionamento, mas em regra é porque não teve a análise da norma. Então, mandar um abraço para o meu amigo Maneco Quinderê, que não é da área jurídica, mas passou aqui para mandar um abraço para a gente aí do Rio. Embora piauiense aí do Rio. Mas continue. Legal. Não, me parece que eu acho que a falta da previsão do requisito de admissibilidade, seja na lei, seja na Constituição, não pode exigir. Mas dito isso, por que eu disse que na prática é diferente? Porque tanto o TST tem exigido, como tem precedente recentíssimo do STJ. Eu até separei aqui, depois eu não estou com o número aqui, mas é um precedente de 2019, da segunda sessão, o relator, se não me engano, Antônio Carlos Ferreira, o ministro Antônio Carlos Ferreira, exigindo pré-questionamento quando no STJ? No STJ. Que coisa lamentável.
Eu boto depois no meu perfil lá, mas é um precedente super recente, de 2019, exigindo pré-questionamento quando a rescisória é com base no inciso 5º, né? Quando o autor Vou alega até a anotar isso violação aqui. à Vou até norma anotar. jurídica. Então, está encampando um pouco o entendimento do TST, Do né? TST. Então, Antônio me Carlos parece... Ferreira? Antônio Carlos Ferreira. Eu posso te passar o número depois. Eu te mando o número depois e boto para o pessoal ver. Eu mando no meu perfil lá no Instagram e boto. O pessoal acessa aí o seu perfil depois da live. E aí é bom que o pessoal já conhece o seu perfil e você bota lá. Eu também quero saber isso. Porque o Eu vou STJ mencionar antigamente os... não adotava isso, né? Não adotava essa Mudou. ideia. É um entendimento recente. Eu também não tinha visto antes, não. Eu vou botar lá todos os precedentes que eu estiver mencionando aqui. Os números eu boto com a referência lá no meu perfil depois para quem quiser. Agora, uma outra coisa. A gente falou já no início da nossa live aqui que o termo manifesta norma jurídica, a troca de lei por norma jurídica, é uma troca que permitiu que a gente buscasse rescisória por violação a outras normas, não apenas normas legais. E aí eu fico com duas dúvidas. Vamos encaminhar essas duas dúvidas agora. Primeiro, imagine que o juiz viole um negócio jurídico processual que ele não celebrou. Negócio celebrado pelas partes. As partes negociam de uma maneira, o juiz não observa esse negócio e decide. Cabe rescisória por violação, pelo fato da decisão ter violado norma jurídica? Depois, enquanto estou falando aqui, Diogo, bote o seu perfil. O seu perfil não aparece em cima para a galera, não? Quando tem assim, live com... Aparece. Acho que pelo menos para mim está aparecendo. Acho que o pessoal está Tá aparecendo. aparecendo, né? É o Pessoal, o perfil professor. de Diego tá em cima. Tá em cima na live aí de vocês. Tem o meu perfil, freddiego.jr, e embaixo o perfil de Diego, para que vocês possam seguir. Então, primeira pergunta é: se o juiz viola uma norma jurídica negocial, negócio processual, cabe rescisória? E segundo, vamos falar um pouco sobre rescisória violando precedente, que é um grande tema, porque isso envolve, inclusive, eu queria que você se manifestasse também, a súmula 343. Será que a súmula 343, em temas de precedente, como é que ela fica hoje? Então, vamos falar, violação a normas negociais, violação a precedentes. Beleza. Em relação às normas negociais, eu acho que você e o Léo fazem uma distinção bem bacana no livro de vocês, que é a distinção entre as normas gerais e as normas individuais, e que eu concordo com vocês no sentido de que não pode haver uma ação rescisória por violação a uma norma individual, né? Então, eu celebrei contigo um negócio jurídico processual que vai fazer valer, que deve ter eficácia dentro do nosso processo. Essa norma foi violada pelo juiz, ela não pode ser, essa norma, ou seja, a norma individual, ser objeto da rescisória. Porém, pode ser que o juiz, ao violar uma norma jurídica individual, no caso, um negócio jurídico processual individual, ele esteja violando uma norma geral sobre o negócio jurídico, né? Ele pode violar o 190, o 191, 471, etc. E aí, se violar uma norma geral sobre negócio jurídico, cabe rescisória. Como violação a qualquer norma, vai caber rescisória. Pode ser aí uma rescisória não por violação, por erro em iudicando, mas por erro em procedendo, que também é cabível. Então, me parece que nesse caso, sim. Eu digo mais até, a gente pode ter uma rescisória por não aplicação da lei ou por negativa de vigência até da norma, se for uma norma geral. Claro, Me parece, claro. quer dizer, violar, ela engloba deixar de aplicar a norma aplicável e engloba negar vigência à norma, né? Porque entender que ela não vige mais ou porque ela ainda não tá em vigor. Então, me parece que sim, que cabe contra a norma geral que trata do negócio jurídico processual, da convenção processual, mas não cabe contra a própria convenção. Me parece que essa é a melhor solução. Em respeito aos precedentes,
Eu acho que os precedentes, existe uma grande divergência, né, doutrinária a respeito da possibilidade de ter eficácia vinculante aos precedentes, em razão da possível violação à Constituição, à tripartição dos poderes, você tem uma fonte formal, uma fonte cogente vinda do judiciário e não do legislativo. Mas hoje me parece que o Código já deixa bem clara essa opção, e a maior parte da doutrina segue da mesma forma, da existência dos precedentes vinculantes, e isso obviamente tem uma influência enorme na rescisória, né? Tem uma influência enorme. Se você entende que o precedente tem eficácia vinculante, portanto é uma norma que deve ser seguida na hora de produzir a decisão rescindenda, uma vez que é violado um precedente, ou não é aplicado o precedente que deveria ter sido aplicado, há uma violação à norma. E, portanto, cabe a rescisória com base no inciso 5º. E só um parêntese aqui, é importante. Tem muita gente, eu já vi gente criticando os parágrafos 5º e 6º do 966 por serem desnecessários, etc. Mas eu tenho uma outra visão. Eu acho que os parágrafos 5º e 6º eles são importantes porque eles deixam clara, expressamente, a possibilidade de rescisória por violação ao precedente obrigatório. E consagra expressamente a necessidade, consagra claramente a ideia de que se o tribunal não faz o juízo de distinção corretamente quando vai julgar, isso é algo que pode ensejar rescisória. Então, isso fortalece o sistema de precedentes de forma clara, me parece, né? Sem dúvida, até porque faz menção exatamente a precedentes, né? A violação deixa claro que o legislador optou pelo cabimento da rescisória com base no inciso 5º, quando há violação a precedente. E eu aí, aproveitando sua deixa, Fred, eu não acho importante o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, eu acho importantíssimo, né? Quer dizer, mais o parágrafo 5º do que o parágrafo 6º. Porque a gente tem uma nova realidade que até antes de 2006 a gente não tinha, e com o CPC de 2015 isso foi mais potencializado, e que essa geração nova vai ter que enfrentar. Eu costumo dizer, quando eu dou aula, eu dou palestra, que é uma nova versão de civil lawyers que a gente tem que ter. Porque a gente tinha uma versão de civil lawyers que era: eu estou preocupado com o meu processo individual, o meu contraditório no processo individual, e vai chegar um dia que eu vou falar com o juiz, esse meu juiz vai decidir, acabou, eu resolvo meu problema ali com a minha argumentação. Não, meus caros, o novo processo civil, ele não permite mais essa visão individualista do civil lawyer tradicional. Eu estou dizendo que o civil lawyer é o advogado nos países de civil law, né? Nos países da tradição romano-germânica. Por que isso, gente? Porque quando por exemplo, você tem... queima não é assim, né, Diogo? Lá em queima é diferente. Em queima é diferente. Em queima é diferente. Mas quando a gente tem um processo, um recurso especial repetitivo, um IRDR, até um IAC, o seu processo parou ali, vai ser decidido lá no STJ, lá no STF, seu processo está paralisado no seu tribunal, você precisa tentar, de alguma forma, intervir, participar, ou individualmente, ou por meio de alguma instituição, porque se você ficar esperando voltar para você poder exercer o seu contraditório no seu processo, já a decisão está tomada. E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa situação do parágrafo 5º, né? Você teve julgamento do recurso especial, foi decidida a questão, e aí todos aqueles processos parados são decididos. Só que, imagina a quantidade de processos que são decididos de uma vez só, né? Dependendo da questão que foi afetada para julgamento repetitivo. Pode ser milhares, centenas de milhares de casos. A gente teve sobre a questão da aplicação dos expurgos inflacionários, né, na decisão no STF. Ou seja, você tem, às vezes, milhares de casos sendo decididos com base num precedente que foi criado num recurso especial, num recurso extraordinário repetitivo, numa repercussão geral. E aí, obviamente, você vai ter erro, né? Você vai ter alguém lá que vai aplicar aquele precedente, ou recursos que venham depois, recursos especiais que estão vindo depois, que alguém vai dizer: não, peraí, esse precedente aqui se aplica ao seu caso, mas não se aplica. E você pode falar o que for,
Eu me lembro uma vez a professora Patrícia Perrone, que é uma professora de Direito Público aqui do Rio, e tem até um livro de precedentes muito bom. É muito bom. E antigo já, no livro. É antigo. E eu me lembro uma vez ela falando isso para mim, ela comentando, falou, ela é procuradora do Estado, e falou assim, olha, tem um precedente aqui que estão aplicando, eu não me lembro exatamente qual era, mas toda vez ela fazia uma petição e eles aplicavam um precedente que não tinha nada a ver com o caso dela. Até que um dia ela teve que botar em letras garrafais, assim, no início da peça, não é o caso do precedente, para poderem olhar. Mas então é para corrigir esse tipo de erro, né? Porque é a aplicação automática do precedente sem um cuidado, um detalhamento para saber se é o precedente aplicado ao caso concreto. Então, Agora, não, agora, me perdoe. O primeiro, dizer que nossos amigos Marcela Couba e Cabral estão nos assistindo, que aumenta a nossa responsabilidade. Mas veja que o caso dos precedentes tem essa hipótese clara de você buscar rescindir uma decisão que viola um precedente obrigatório que existia ao tempo em que ela foi proferida. Desse caso a gente está tratando. Agora, imagine que o precedente obrigatório ele é posterior à coisa julgada. E a coisa julgada está em dissonância com ele. Então, essa é uma outra pergunta importante. É possível rescisória com base em precedente obrigatório posterior à coisa julgada? E se sim, como é que se conta esse prazo de rescisória? Acho que tem duas questões aí, né? A primeira é saber se já existia um precedente obrigatório anterior e esse segundo veio para revogar e mudar o entendimento, né? Acho que para essa primeira situação, se a decisão rescindenda se formou com base do ordenamento jurídico então vigente na época, me parece que não cabe a rescisória. Embora tenha até o... Concordo com você. Embora tenha até a ideia do lado 525, né? Que você tenha, eventualmente, o Supremo depois entender que era inconstitucional, mas entendia antes que era constitucional. A segunda hipótese seria quando não havia uma discussão, né? Que até entra um pouco na súmula 343 do STF. Só para quem não sabe, a súmula 343 fala sobre a impossibilidade rescisória quando, ao tempo em que a decisão rescindenda foi proferida, havia divergência de entendimentos sobre aquele tema nos tribunais. Então, havendo essa divergência de temas, de entendimentos sobre aquela questão no tribunal, não cabe a rescisória. Mas se logo depois vem o STJ, o STF, e dizem que, pô, não, peraí, vamos decidir essa questão aqui, vamos resolver essa controvérsia, porque é uma das funções deles, né? Eles precisam dirimir a controvérsia e chegar a uma conclusão. E vão lá num recurso repetitivo e definem a questão. Aí você, pô, estava na bola dividida, né? Você tinha sua ação tramitando, tinha uma discussão, você mostrou que tinha vários precedentes a seu favor, alguns precedentes contrários, aí vem um precedente do STJ, um precedente do STF que diz que a tese que você está sustentando deve prevalecer. Só que no seu caso, na ação rescindenda, na decisão rescindenda, foi aplicada o precedente contrário, o entendimento contrário. Me parece que sim, que cabe a rescisória, mas acho que não modifica o prazo, tá, Fred? Me parece que o prazo começa a correr do trânsito julgado. E aí, se por acaso você deu sorte de esse novo precedente que consolidou a questão, né? Porque a questão não estava consolidada. Acho que essa é uma diferença relevante, né? A questão não relevante. Eu também acho muito relevante. Se a questão se consolidou e você... até por uma questão de isonomia, né? Pô, você tinha lá... Eu dei azar do meu ser transitado julgado 6 meses antes. Então, me parece que nessa hipótese cabe rescisória assim, né? Havendo uma controvérsia não consolidada, você defendia uma tese que era sustentada em vários tribunais, só que ela não prevaleceu no seu caso específico, e logo em seguida vem um precedente do STJ e do STF, resolvendo, pondo a pá de cal na questão e dizendo como é que tinha que ser resolvida, e era a seu favor, cabe sim a rescisória. Só não me parece que deveria mudar o prazo. Eu concordo com você, só que a gente tem de observar o seguinte. Isso é muito polêmico, o pessoal que está assistindo a gente, muito polêmico. Você tem ideia?
a súmula 343, ela foi editada para o Código de 39, não foi nem para o de 73. Você tem ideia de como é que as coisas estão. Tem gente que acha que a súmula 343 tem que ser totalmente superada, de um lado. Tem gente que acha que a súmula 343 ela tem que ser prestigiada, reforçada. É o contrário. O sistema de precedentes você deveria reforçar a 343. Olhe os extremos. Olha os extremos. A gente aqui está adotando um posicionamento intermediário. Se não havia precedente obrigatório ao tempo da decisão rescindenda, não havia, no Tribunal Superior. E durante os 2 anos pós-escolha julgada sobreveio o precedente obrigatório, no período de 2 anos, a gente está entendendo que esses 2 anos o sistema autoriza uma certa instabilidade da coisa julgada. Uma certa instabilidade. E tendo em vista o precedente obrigatório, que é para o Brasil todo, vale ajustar a coisa julgada a esse entendimento até pela igualdade. Beleza, e eu concordo com o Diogo. E Diogo disse uma coisa importante, com a qual eu também concordo. Se havia precedente obrigatório ao tempo e o Tribunal Superior mudou depois, não vai caber rescisória, porque aí seria um absurdo, porque o que o Tribunal fez à época da decisão foi seguir o que o Tribunal dizia, o Tribunal Superior dizia. Agora, é preciso lembrar que há uma situação que é peculiar. O parágrafo 15 do 525, ele traz uma hipótese em que uma decisão posterior do STF, só do STF, em uma determinada situação, tem a ver com controle de constitucionalidade. Então, uma decisão posterior do Pleno do STF, relacionada a controle de constitucionalidade, neste caso, do parágrafo 15 do artigo 525, o prazo da rescisória vai se contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Do Supremo. O que pode gerar uma instabilidade grande da coisa julgada. Só que essa instabilidade grande da coisa julgada, ela pode ser mitigada se você entender que o Supremo dando esse precedente muito tempo depois de várias coisas julgadas, isso pode acontecer, se ele modular essa decisão sem dar eficácia retroativa, essa decisória não vai caber. Então, o parágrafo 15 do 525, ele pode não se aplicar se a decisão posterior do STF, em matéria de controle de constitucionalidade, ela for modulada e o Supremo não der eficácia retroativa. Não sei se o Diogo concorda comigo. Senão seria a rescisória de 50 anos, né? Imagina daqui a 50 anos o Supremo decreta a inconstitucionalidade de um dispositivo qualquer que tenha sido aplicado, né? De uma lei antiga, sei lá. E aí, daqui a 50 anos, então tem uma chuva de rescisórias contra decisões que se basearam exclusivamente nessa lei, nessa norma tida como inconstitucional pelo Supremo. Então tem que ter acho que o Supremo tem que ter, acho que talvez o Supremo tem que ter essa sensibilidade no caso, né? Claro, sem dúvida. Venhamos e convenhamos, né, Diogo? Se nós estamos falando de uma discussão que já produziu inúmeras coisas julgadas no Brasil, coisas julgadas, ou seja, discussões demoraram um tempo, já tem coisa julgada. E o Supremo só depois disso vem dizer que a lei é inconstitucional, é pouquíssimo provável que o Supremo dê eficácia retroativa a isso. Vamos para a realidade. Vai ser pouquíssimo provável que o Supremo dê eficácia retroativa. E se é pouquíssimo provável que o Supremo dê eficácia retroativa, eu acho que esse parágrafo 15 do 525 não vai ter essa aplicação toda na prática. Isso foi uma conquista, foi uma briga. O parágrafo 15 foi uma troca, né? Um quid pro quo com o Poder Público Federal para poder aprovar a regulamentação dos parágrafos 12, 13 e 14, que regulamentaram o problema do Código passado, que era indefinido, e aí, em troca, o Poder Público aceitou na negociação do Código, desde que colocasse o parágrafo 15. Essa que é a razão. A gente está terminando aqui, caminhando para o final, meu amigo Diogo. Queria dizer para você, perguntar a você se você tem alguma consideração para fazer. A live foi muito boa, o pessoal tem gostado muito. Muita gente passou por aqui, viu, Diogo? E você deve ter tido um impacto grande aí no seu perfil. Tem uma galera aí querendo curtir. Vamos ver, vou lá ver depois. Se de repente até minha mãe olhou aqui a live e me seguiu lá no Instagram. De repente, né? A minha mãe, pelo menos, essas dificuldades maiores eletrônicas.
Eu acho que esse que vale a pena a gente mencionar aqui, Fred, é que ainda está em construção, né? Essa análise dessas novidades, só do inciso 5º, talvez do parágrafo 15 do artigo 525, nos tribunais superiores, né? Ainda está incipiente essa análise. Você viu, mencionei para você a questão do pré-questionamento. É um precedente super recente. Eu estava olhando nesse final de semana, quando a gente combinou de fazer aqui a live, eu fui dar uma olhada na jurisprudência do STJ e vi que tem, sei lá, uns 30 julgados em 2019 e 2020 sobre esse tema e tratando e trazendo coisas novas, que a gente não... ou definições novas, né? Por exemplo, alguns julgados dizem que só pode haver a rescisória com base no inciso 5º quando a violação quando houver uma teratologia, né? For tão grave a violação, mas o que a lei não fala isso, fala em manifesta, Não fala. mas manifesta não quer dizer que seja grave, né? Quer dizer que seja evidente que há uma violação. Não que a violação seja grave ou teratológica, mas tem precedentes indo por esse caminho, né? O que aí pode haver uma violação da rescisória, uma violação à norma jurídica na análise da rescisória, né? O que vai permitir recurso especial. Vai permitir recurso especial. Aí vai pro recurso especial. Mas, enfim, eu acho que é um tema ainda que ainda tem muita coisa que você falou. Tem muita gente escrevendo sobre isso, é uma mudança relevante. E ainda mais, a mudança é relevante porque você amplia a abrangência e você tem que trabalhar com essa abrangência nova, né? Então, me parece que sim. Especialmente. E isso. também a aplicação dessa súmula, né? Lembrando a súmula, me lembrou um pouco da súmula 400, né? Sim, claro. Mas essa já está meio morta, né? Mas é um pouco parecido, né? Na verdade. É parecido. Só que a diferença é que você está falando dentro do âmbito recursal e não faz sentido você privar o STJ ou o STF de buscar a melhor interpretação quando eles são a palavra final. Agora, na rescisória, para fazer isso, tem que ir contra a coisa julgada, é muito mais grave. É isso, meus queridos, é isso. Foi uma excelente live. Essa live vai para o feed, né? Porque agora não tem mais história, a live não vai mais para o Stories, ela vai para o IGTV, mas aparece antes no feed, para quem quiser, e depois vai para o YouTube alguns dias depois. Fiquem em casa, muito obrigado, meu Diogo. Meu amigo Diogo, saudações rubro-negras. O livro de Diogo aqui, ó. Tá em promoção, pessoal. Manual dos Recursos Cíveis de Diogo. Promoção hoje ao longo do dia da editora Juspódio. Juntamente com o meu volume 3 também está em promoção. O pessoal que não conheceu o Diogo hoje, perceba como ele é um autor extremamente atualizado, arguto e o livro ultra didático. Aquele abraço, pessoal. Fred. Até mais. Obrigado, tchau. Gente. Abraço. Tchau, tchau.